Fala motorista, estamos começando mais um bate-papo hoje e hoje temos a presença do deputado Leonídio Bolsas, que é o candidato que tem nos dado maior apoio e o único candidato que tem nos apoiado a nossa categoria de motorista por aplicativo. Deputado, queria agradecer a sua presença aqui hoje e é de tamanha prazer estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigado, Igor. Estou muito feliz de estar aqui para a gente discutir com você, com o Bruno, com o Antônio, que são do sindicato aí, dos motoristas de aplicativo. Apresento o doutor Paulo, que é advogado do sindicato, e eu me sinto honrado em poder aqui a gente discutir um pouco sobre a situação dos transportes que vocês fazem, o papel que o motorista de aplicativo tem na nossa cidade, cumprindo um papel importantíssimo nesse transporte rápido que se faz. Então, vocês têm inclusive salvado a situação aí caótica que anda o transporte coletivo e as pessoas realmente têm, elas não conseguem viver mais sem esse papel que vocês desempenham. Exatamente. E agora eu vou convidar o Dr. Paulo Mendonça, que é o advogado que está na luta conosco aí, sempre nos apoiando aí à frente de todos os entraves judiciais que nós enfrentamos. Dr. Paulo, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a lei municipal que foi aprovada no nosso município, mesmo em desacordo com a categoria. Obrigado, Igor. Boa noite, Bruno, Antônio, deputado. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com esses esclarecimentos. E o que aconteceu foi que o município, no ano de 2022, atendendo a recomendação do Ministério Público, decidiu regulamentar a atividade do transporte individual remunerado. No caso, aí, os motoristas, né, por aplicativo. É, Foi o momento que a comissão dos motoristas me procurou e para que eu pudesse avaliar com eles a questão da legalidade dessa proposta, né? Então do PL lá de 2022. Nós elaboramos o manifesto, você trouxe aí o manifesto, você pode me passar, ali, por Sim, favor? temos o manifesto aqui. Na ocasião, a gente elaborou o manifesto aqui com a presença de inúmeros líderes. Essa aqui, na realidade, é uma cópia, né? Inúmeros líderes de grupos de aplicativo, né? De motoristas por aplicativo. E a gente apontou aqui o que a gente entendeu que fugia da normalidade. Esse documento foi apresentado para todos os vereadores, se eu não estiver enganado, e no intuito de Apresentado e protocolado em todos os gabinetes, né? isso. No intuito de fazer valer o que a categoria entendia, né? A categoria nesse momento representada pela comissão e dentro do que ela entendia que era melhor para a categoria, né? Porém, praticamente tudo que a gente escreveu aqui não foi acatado pela maioria dos vereadores à época. O projeto foi aprovado e em seguida foi promulgado pelo prefeito à época já em 2023. E aí se tornou aqui Inclusive, o senhor esteve conosco lá no gabinete do atual, do então prefeito, né? Para a gente tentar avançar em algo referente a essa, na então projeto, né? E infelizmente não fomos bem recebidos, né? à época a gente recebeu a informação de que o governo não poderia nada fazer naquela ocasião, né, mesmo tendo uma base bem representativa na Câmara, e que era um assunto exclusivo do Legislativo. Ou seja, não deu atenção à categoria, né? A devida atenção, né? Foi basicamente isso. E aí a lei foi promulgada, virou aqui a Lei 13.982, foi promulgada aqui em 7 de junho do ano passado, de 2023, e aí ela tinha um prazo para entrar em vigência de 6 meses. Então, logo ao final de 2023, ela passou a viger, né? 7 de dezembro. E a prefeitura, através lá do órgão de trânsito, se eu não estiver enganado, não colocou em prática ainda tudo que está aqui nessa lei. Não porque as plataformas ainda não emitiram os dados dos motoristas, né? Até a ocasião, até meados do meio deste ano, ainda não tinha emitido. Eles ingressaram com uma ação contra as plataformas, exigindo esses dados. Então, assim, pode ser que ano que vem, depois de toda essa campanha, eles venham cobrar com todo rigor essa lei. Isso. E a comissão, composta então pelos os líderes dos grupos, né, dos motoristas,
me indagou do que poderia ser feito contra a lei, contra os pontos que nós entendemos que eram ilegais, né? Ou que poderiam ser melhorados, ou que, enfim, poderiam ser questionados. E eu informei que o nosso intuito seria fazer uma ação civil pública, só que para que essa ação, para que vocês pudessem fazer essa ação, tem que ter uma entidade. E a lei da ação civil pública exige que essa entidade tenha sido criada há no mínimo 1 ano, né, no âmbito da categoria. Foi aí quando eu sugeri para vocês que vocês tinham que ter uma entidade e vocês optaram por criar, então, o sindicato com outras lideranças, correto? Exatamente. Então, o prazo desse 1 ano já está correndo, né? E o nosso intuito, deputado, é não precisar fazer isso, é não precisar ingressar com ação alguma contra o município, mas que dando certo a sua eleição, que você possa rever os termos dessa lei juntamente com a categoria, para que eles possam passar para o poder público agora de forma organizada o que a categoria entende como alguns pontos, né? E aí eu acredito que compensa aqui, Igor, Bruno e Antônio, esclarecer um pouco mais que pontos são esses que vocês não concordam. Antes disso, eu queria só dizer que isso não foge da regra hoje que está acontecendo. Esse atual governo realmente não tem ouvido ninguém. São todos os setores da cidade reclamando, os conselhos de saúde não funcionam, conselho de educação, e na verdade é a decisão deles, unilateral. E aqui aconteceu uma coisa ruim, porque isso foi discutido numa época em que os vereadores ainda não estavam vivendo um momento de maior independência na Câmara, que isso só aconteceu depois que eles se sentiram amparados pelo com a nossa possibilidade de ser candidato a prefeito, isso já no final do ano passado. Então eles perderam um pouco aquele receio, porque a prefeitura, o poder do prefeito, ele em cima dos vereadores sempre foi muito forte, não deixava muita margem para os vereadores poderem discutir. Então aqui a gente nem vai culpar talvez os vereadores como um todo, porque a bancada, a maioria foi a bancada do próprio prefeito que na época aprovou o projeto. E assim, né, esse projeto veio do prefeito e nós tentamos, em algumas situações, dialogar direto com o prefeito. O ideal era isso, era construir dentro da prefeitura uma proposta melhor, que atendesse os anseios dos motoristas de aplicativo que vocês representam. Exatamente. Nós tentamos. Por diversas vezes tentamos. Teve vereador que falou que nem leu. Recebeu, falou na nossa cara no dia de votação, falou, não, nem li. Perdão por interromper, eu só queria falar o seguinte, que eu lembrei aqui, que eu recebia muito questionamento sobre a necessidade dessa regulamentação. O líder perguntava, mas é necessário ter essa lei? Então, só lembrando que foi uma recomendação do Ministério Público, porque precisa que esse tipo de atividade seja regulamentado. E aí eu expliquei que o grupo acabou entendendo que a gente não era contra a regulamentação. O grupo deixou claro que era contra esse tipo de regulamentação sem escutar a categoria. Da maneira que estava sendo regulamentado, né? Nós não somos uma contra a regulamentação. Goela abaixo, né? Exatamente. Se eles tivessem aceitado as nossas emendas, que nós estávamos pedindo que não eram grandes coisas, até nós elaboramos esse manifesto, né? E apresentamos para todo, inclusive para o governo. E, sinceramente, eles colocaram de lado e falaram para nós, não temos interesse em ler esse documento. E quais seriam os pontos, Igor, que a gente aqui, porque evidentemente que nós deveremos aí, caso eleito, acredito que seremos prefeito, nós iremos fazer uma reavaliação, como está aqui proposto, de alteração do conteúdo daqueles pontos controversos, que são aqueles que nós podemos realmente mudar e para assegurar uma relação mais tranquila entre vocês que exercem esse papel de transporte na cidade, ajuda o município nesse transporte individual de passageiros e que vocês possam trabalhar mais amparados, mais tranquilos, já que nós sentimos vocês são parceiros do município. E você poderia então aí, até para deixar claro, né, para todos que estão nos assistindo, quais são esses pontos controversos que existem aí? Então, um dos pontos é a inspeção veicular.
quando se fala em inspeção, não se trata como uma vistoria, é uma inspeção bem criteriosa. Na época, então, nós recomendamos que fosse feita a mesma inspeção que é feita nos táxis e nas vans. E a resposta foi que o município não tinha estrutura para isso, então eles iriam terceirizar esse serviço. E na época, então, nós fizemos uma cotação, o valor mínimo dessa inspeção era de R$ 480, sem contar que inspeciona vários itens, né? Então, hoje, carros, se não forem 0 quilômetro, vai sair de circulação. Mas vem cá, se a própria inspeção do Estado que faz, você já viu essas vistorias, é um valor muito aquém desse. Então, na verdade, isso, se o município está prevendo e exigindo que se faça isso, ele tem que criar condições para isso, como ele faz com as vans escolares, como ele faz com os táxis. Então, isso aí é uma coisa que nós vamos reavaliar, sim. Podem contar com a gente. Maravilha. Só um detalhe, Igor, só para deixar claro. Essa inspeção tem muitas pessoas que fazem de locadora, que locam veículos particulares. Todas as vezes que a pessoa for pegar um novo motorista, no projeto fala que terá que fazer uma nova inspeção. Ou seja, se em um mês passar por 3 pessoas nesse mesmo veículo, em um mês terá que fazer 3 inspeções. Tem a questão do veículo também assegurado. Você está com o seu veículo, já passou por uma inspeção, e aí você vai e sofre um acidente, precisa pegar um veículo na locadora. Até o seu ficar pronto e tudo. Você tem que pagar novamente, porque o veículo tem que estar regulamentado. Exatamente. E uma inspeção cara dessa realmente sai das condições. E outra coisa, né, deputado? Sendo uma empresa terceirizada, com essa lei, a empresa pode cobrar o valor que ela quiser, porque na lei não está especificando qual é o valor dessa inspeção. Então, tendo a obrigatoriedade, eu, como motorista, posso chegar lá e o dono da empresa falar, não, custa R$1.000, eu vou ser obrigado a fazer, né? Então, isso é um assunto fácil de resolver, que nós podemos, como prefeito, mudar essa realidade. Perfeito. Um outro ponto importantíssimo é o emplacamento no município. Hoje nós temos motoristas que têm carros financiados em nome da mãe ou dele mesmo em outro município. Então, como que a gente traria essa placa para esse município? Então, fica totalmente inviável. Então, essa é uma exigência bem complicada também para a nossa categoria. Esse também eu não vejo muito como fazer essa exigência, porque ela existe a nível de Estado, por causa da questão do IPVA. Então, a Receita Estadual, ela joga muito duro no sentido de não permitir, inclusive a Receita Estadual mandou intimações para vários proprietários de carros, aqui em Uberlândia, como todo o Estado, que tem e colocam placas do Estado de Goiás, por exemplo, onde o IPVA é mais barato. Mas você exigir entre municípios não há porquê. Entendeu? Entre estados, sim, porque aí existe até essa própria normativa, né, da Secretaria de Estado da Fazenda. Agora, entre os municípios, não tem como o município fazer essa obrigatoriedade, não tem sentido isso. Aí tá meio que colocando um cabresto no motorista, né, e exigindo que ele faça algo que vai prejudicar. E isso é bem complicado. Um outro ponto bem importante é uma questão que é a identificação do veículo. A gente, dentro dessa lei, nos obriga a colocar uma identificação no veículo. Só que a gente tem enfrentado aí, agora teve um crescimento de 70% o número de assaltos a motoristas por aplicativo em Uberlândia. Então, se a gente é obrigado a colocar essa identificação, o senhor entende que isso vai colocar um alvo no motorista para o bandido já vai olhar e falar, aquele ali é motorista por aplicativo, então vou abordar e vou assaltar. Eu acho que não adianta quem está de fora querer fazer determinada regra sem ouvir a classe, porque é muito fácil, porque não sente as dores do outro lado. Então, isso é um caso que, se vocês que estão fazendo o trabalho, vocês que estão na rua, vocês que atendem a madrugada, e vocês sentem essa insegurança, não há como o município, ao invés de ser parceiro de vocês, estar querendo colocar um guizão em vocês, atrapalhando a vida de vocês. Então, é outra questão que merece consideração e que nós não vamos exigir. Tudo que eu acho que pode ser exigido é aquele quando tiver aprovado, tiver a lei federal. Agora, nós não vamos
fazer algo para prejudicar mais ainda. Se os motoristas estão numa briga a nível federal. Agora nós vamos aqui aumentar as exigências. Não tem sentido, né? Eu me lembro que nesse ponto da identificação, a gente, na nossa sugestão dos líderes da época, a gente pegou a regulamentação de BH, que facultou o motorista colocar o nome de identificação. Então, quem não sentia segurança não precisava colocar. Até mesmo porque tinha muita gente que não rodava em carro próprio. Aí não... Esse é o melhor caminho, seria facultar, mas não obrigar. Não obrigar, né? Que é o que está acontecendo, nessa lei nos obriga. A idade do veículo eles exigiam que fosse 7 anos. A gente até conseguiu avançar. Mas por que avançou para 15 anos? Porque as plataformas permitem que a gente rode num carro de 15 anos. E só que de contrapartida eles exigem a inspeção. Mas espera aí. Como que vai exigir a inspeção e a idade do veículo? Acho que não vai meio que em desacordo, né? Porque se o veículo, mesmo que ele tenha 15 anos, ele pode rodar porque ele passou na inspeção. Então ficou bem complicado. É isso que eu ia dizer. Eu acho que o melhor é a gente especificar a inspeção feita pelo município e colocar os itens, porque pode ter um carro que tem 15 anos, tem melhor condições do que um de 3 anos. Isso depende muito da forma que você fez uso do carro, né? Exatamente. Então, eu acho que isso aí nós temos que juntar na questão da inspeção e fazer de uma maneira que atenda realmente a real necessidade do município em fazer que vocês prestem um serviço bom, mas dentro daquilo também que seja plausível, que seja aceitável para vocês. Aí é muito engraçado, né, deputado? Eles tratam, quer inspecionar o veículo, quer trazer placa para o município, mas ninguém nunca, em hipótese alguma, criou sequer uma vaga de embarque e desembarque para o motorista de aplicativo. Olha, isso não são nem vocês que estão me falando sobre isso. As pessoas estão me falando. Eu andando, como nós estamos andando muito na campanha, conversando em todo lugar, nos bairros, no centro, eles já me abordaram sobre essa questão. E precisava de ter um ponto onde a gente pudesse saber que tem um motorista de aplicativo. Eles falam assim, que tem Uber, né? Eles gostam de usar isso. Exatamente. Mas qualquer, vamos dizer, 99, Uber, o que é todas as plataformas. Mas eles usam mais a palavra Uber. O que acontece? Nós vamos assegurar isso. Nós vamos ter no hipercentro, ali no centro da cidade, está dentro do nosso projeto de modernização do centro, os locais. Você chega no aeroporto igual Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ou no Galeão, ou no aeroporto Confins, em Belo Horizonte, você já sabe diretamente onde se dirigir para estar recebendo, aguardando, aliás, o seu motorista do aplicativo que você solicitou. Então, não tem como nós não termos ali. Isso acaba que o motorista fica numa situação boa, porque tem lugar para embarque e desembarque. Aquele que está usando o usuário do carro, ele está mais tranquilo também de saber, porque como é que não sabe? Tem hora que fica ali perdido, onde vai desembarcar? Se tem os locais de desembarque, a vida de todo mundo fica mais fácil. Isso se chama falta de atenção com os problemas da cidade. Isso está em todos os setores. Total bagunça, né, É uma deputado? total bagunça. É isso que nós estamos vivendo hoje na cidade. Mas nós vamos corrigir todas essas distorções. Isso aí vocês podem colocar como um fator dos mais fáceis de serem resolvidos. Vejo, deputado, não é só a respeito de áreas de embarque e desembarque. Eu não sei o que acontece, mas parece que eu não sei quem é o engenheiro de trânsito hoje, mas tudo que é feito parece que é para travar o trânsito em vez de modernizar e liberar o trânsito. É quebra-mola atrás de quebra-mola, é sinaleiro atrás de sinaleiro. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tinha que um pouco livrar o trânsito para ter mais fluxo na cidade. Constrói os viadutos, tudo bem, o viaduto gera fluxo, mas às vezes não constrói onde deveria ser construído, né? E assim vai indo. Acaba que o trânsito na cidade está ficando muito congestionado. Você pega uma Rondon, uma Getúlio Vargas, você vai na tarde, você não anda. Não, tá caótico. Eles não têm aqui, não tem um engenheiro de tráfego, não tem ninguém cuidando disso. Tem locais que é uma simples intervenção resolve,
mas parece que eles nem estão andando pela cidade, essa é a verdade. Tem um ponto importante na questão das vagas de embarque e desembarque. Não é só uma questão de comodidade para o motorista, mas é uma questão de segurança também. Porque quando nós vamos desembarcar ou embarcar um passageiro que não tem a vaga, nós temos que parar em fila dupla. E aí corre o risco de vir um desatento atrás, bater naquele carro, atropelar o passageiro. Então está colocando também em risco a vida do passageiro, não é só a questão do motorista. Então isso é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado e muito carinho. Então, foi o que eu disse aqui, ela atende tanto o motorista, mas principalmente o usuário também, porque o usuário ele se sente tranquilo. Pensa ali naquele hipercentro, ali naquela região que vai do fórum, antigo fórum, até a Praça Clarimundo Carneiro, na Floriano, na Afonso Pena, na própria João Pinheiro, aquilo é um tumulto, então nós temos que ter o local específico, isso não custa nada para o município, saber ali, colocar na Praça do Balvilela, no outro local, isso facilita para todo mundo, principalmente para o usuário. É daí que a gente vê assim, o total descaso tanto com o motorista, né, por aplicativo, quanto o passageiro também. A gente vê falando muito, não, a população, eu gosto da população, mas poxa, a gente está falando de segurança da população, a gente está falando. E outra coisa, nós também somos a população, né? Então, Eu mesmo já teve caso de eu estar na região central, eu rodo só de dia, teve caso de eu estar na região central, eu ver a passageira, mas não ter como parar, a hora que eu olho para trás tem um Cetran, eu não vou parar em fila dupla, cancelar a corrida e ir embora. Às vezes era uma corrida boa, que eu poderia ter pego, eu perdi a corrida justamente por não ter um lugar para eu embarcar o passageiro. São pequenas coisas simples que podem ser resolvidas. Pequenas coisas, até mesmo a questão, nós tem motorista que trabalha 10, 12 horas, 15 horas, e nós não temos um local adequado para parar na cidade. A cidade, a atual gestão e nenhuma outra proporcionou isso para o motorista. É uma coisa tão simples, que tal o alcance do governo, mas infelizmente nunca fizeram isso por nós, deputado. Na verdade, nós estamos, gente, isso é em todos os setores, tudo. É uma administração que cansou. Ela não encontra solução, não vê nada, proposta nenhuma nova que seja para atender a nossa gente. Isso é na saúde, é na educação, é na segurança, é aqui no caso específico de vocês. Não há procura de nada para melhorar a vida das pessoas. É tudo muita publicidade, muita enganação, mas nós vamos mudar essa realidade. Por isso que a gente precisa de estar eleito no dia 6 de outubro. Para a gente garantir realmente... O senhor falando um pouco de segurança, vou até fugir um pouco de foco no aplicativo. Eu moro próximo à rodoviária, 3 quarteirões dali. Aquilo ali está impossível. Está impossível. É uma coisa, uma criminalidade fora do comum, invasão de casa, uma coisa fora do comum. Naquela região, nós estamos com um acúmulo de moradores de rua, que é um negócio assim, usuários de drogas, sem base. Nós aumentamos aí, mas talvez nem fosse o momento, né? Porque senão nós vamos sair do assunto, mas nós aumentamos o número de morador de rua de 500 e pouco para um ano, aumentou 50%, foi quase para 800, a coisa está só piorando. Nós estamos realmente com a qualidade de vida da cidade deteriorando a cada dia que passa. Mas nós vamos mudar isso. Não, eu entendo perfeitamente. Se não olha nem para os moradores de rua, acho que é por isso que a gente é tratado que nem morador de rua aqui no município. Não temos um ponto de apoio hoje para parar, para tomar uma água, usar um banheiro. Vocês vão ter todo o nosso respeito, o município vai trabalhar nisso. Nós vamos, inclusive, junto com vocês aí, achar a melhor solução para isso. Nós temos até um projeto que buscamos fora do município, de pontos de apoio interessantíssimos, e o custo basicamente zero para o município, mas que muda com certeza a vida totalmente do motorista. Então acho que isso, o senhor sendo eleito, e tenho certeza que será, vai estar nos ajudando nisso a dar... trazer isso à realidade da nossa categoria. Não tenha dúvida, vocês não tenham dúvidas que nós vamos colocar isso tudo para funcionar, porque isso significa justamente uma melhor prestação de serviço, vocês contentes com aquele trabalho que estão realizando e todo usuário feliz também,
porque nós estamos proporcionando um serviço melhor, mais seguro. Todo mundo Então, fica feliz, né? todo mundo feliz, exatamente. Essa que é a nossa... Outro ponto assim, deputado, nunca ninguém deu atenção a isso, né? A grande maioria da categoria discute-se muito, as plataformas exploram o nosso trabalho, que tá cobrando cada vez mais porcentagem em cima do nosso trabalho, e nós temos uma saída, né? Em alguns municípios tem um aplicativo próprio, aonde o motorista trabalha 4, 5, 6 horas por dia e chega a faturar R$ 500 por dia. Então, assim, trabalha todo mundo contente, todo mundo ganha bem, o passageiro também fica contente, porque ele tem um trabalho, um serviço de qualidade, né? Através da felicidade do passageiro, um carro mais bem cuidado, porque o motorista ele tá trabalhando ali e está faturando. Então, isso seria muito interessante para nós se nós tivéssemos um aplicativo municipal. Eu acho, desde o início, eu já tinha pensado em algum tempo atrás sobre isso. Eu acho que nós devemos ter o aplicativo municipal, não tem dúvida nenhuma. E acho que, inclusive, dentro da nossa ideia de fazer o Uberlândia um centro cultural e um centro esportivo, vocês estão vendo aí o papel que o Praia Clube, mesmo sem apoio da prefeitura, tem desenvolvido no esporte. Eles mobilizaram tanto essa questão do esporte, principalmente paralímpico, que ganharam Olimpíadas, né? Medalhas, aliás, nas Olimpíadas. O que está acontecendo? Eles acabaram contribuindo com a movimentação financeira para Uberlândia enorme. Nos últimos 2 anos, o que o Praia Clube movimentou em Uberlândia com esses eventos todos esportivos é cerca de R$1 bilhão nos últimos 2 anos. Eles fizeram uma conta de tudo que envolve, por exemplo, o gasto com hotéis, as pessoas que vêm para cá, nos restaurantes, fizeram a conta média de quanto que gasta e o que vieram de pessoas e chegaram a esse número, em 500 milhões por ano. Nós vamos aumentar isso muito porque nós vamos participar dessa luta, não vamos deixar o Praia sozinho. Nós vimos aqui o futebol americano esses dias, que tem menos gente envolvida, lá no Caça e Pesca, porque o município não quis emprestar os campos da Futel. Olha, para que existe esses campos, que existe tudo? Não pode usar, entendeu, né? Então, o Sabiazinho não existe. Eu parece mudando de assunto, mas não, porque é uma cidade que aproveita e faz o movimento turístico, vai ser mais serviço para vocês, né? Vai ser mais serviço, mais movimento. Com certeza, quando tem os campeonatos do Praia, acho que o último agora foi de tênis ou karatê, se eu não me engano. É um movimento absurdo. Hotel Praia, Hotel Praia. Eu converso, a gente já fez reuniões, o pessoal da Brasel, que é a associação que cuida dos bares e restaurantes. O movimento é outro quando existe toda essa movimentação do esporte. Agora, nós vamos aumentar o esporte, nós vamos movimentar a cultura, nós vamos fazer lugares bons para o povo usar a nossa Uberlândia, ter circuitos de cachoeiras e assim por diante. Nós vamos mudar a nossa cidade com a nossa eleição para prefeito. Com certeza. Deputado, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês todos, Dr. Paulo Mendonça, Antônio, Bruno, e falar para o senhor que nós trouxemos uma carta compromisso de tudo isso que nós conversamos em relação a, após o senhor ganhar essa eleição, e eu tenho certeza que o senhor vai ganhar, eu gostaria que o senhor falasse para nós, nos respondesse, para todos que estão assistindo, que todos estão nos ouvindo, se nós podemos confiar no senhor em relação a estes compromissos. Olha, eu vou falar aqui na presença do advogado nosso aí do sindicato, doutor Paulo, e para você, presidente, para o Bruno e para o Antônio, eu tenho um compromisso muito forte com a minha palavra, né? Não é à toa que fui vereador, presidente de Câmara, vice-prefeito, secretário 4 vezes e deputado no 6º mandato. Eu sou muito conhecido até na Assembleia, eles falam assim, gente, o Leonídio, quando ele fala, não precisa de falar 2 vezes com ele. Aliás, eu até sou meio chato, porque eu fala só uma vez, porque eu já falei, não adianta falar outra vez não, que eu já assumi o compromisso. Então vocês podem ter certeza, porque tudo que vocês estão solicitando nessa carta de compromisso é algo que eu concordo. Então vocês têm o meu compromisso de que nós vamos cumprir isso aqui, que é reavaliar
os pontos aqui, os conteúdos controversos na lei municipal, essa viabilizar a demarcação das vagas de embarque e desembarque, a criação do ponto de apoio e, por fim, um aplicativo próprio. Então, por eu concordar com tudo isso, e como sou um homem que não sou de fazer promessas, sim de cumprir os compromissos firmados, eu vou assinar isso aqui com muita tranquilidade de que nós vamos cumprir como prefeito todas toda essa pauta constante aqui dessa carta compromisso, porque ela realmente não tem nada que possa causar algum problema. Então são tudo coisas fáceis, na verdade, a administração porque não quis fazer. Nós vamos fazer. Muito bem. Ok? Deputado, muito obrigado pelo seu compromisso com a nossa categoria. Categoria de motoristas por aplicativo agradece ao senhor a todo o espaço e toda a oportunidade que o senhor tem nos dado. E também dizer que agradecemos aí essa situação, esperamos que o senhor ganhe para que seja colocado em prática e toda a categoria vai ficar muito feliz. E eu, para ganhar, então, vou aproveitar essa reunião para pedir realmente o apoio de vocês. O voto, evidentemente, vou pedir o voto no 45, né, que é o meu número, mas eu vou pedir mais do que o voto. Eu queria pedir o apoio de vocês, vocês que conversam com muitas pessoas todo dia, que nos ajudem, porque, na verdade, essa chapa minha com Gustavo Galassi, que foi presidente do Sindicato Rural, neto do maior prefeito que essa cidade teve, que foi Virgílio Galassi, nós somos, de longe, a melhor chapa para Uberlândia, porque a gente tem compromisso com a cidade, não somos pessoas conhecidas, tanto eu, Leonídio, quanto o Galassi, nós não somos uma invenção para a cidade, nós somos pessoas que temos um nome a zelar, porque nós estamos, tanto eu com a minha experiência, quanto ele com a experiência dele, com a tradição do nome que ele carrega da família, que é de Virgílio Galassi. Então, estamos juntos, contem comigo. Pode contar com o nosso trabalho também. Pode contar. Queria falar para vocês, motoristas por aplicativo, está aí o compromisso do deputado Leonídio Bolsas, candidato a prefeito por Uberlândia, o compromisso com a nossa categoria. Então coloca a mão na sua consciência, pensa bem. Hoje nós temos um candidato que tem nos dado total apoio e eu tenho certeza que irá honrar com o seu compromisso. Então esse é o momento da nossa união e nós conseguirmos eleger um candidato que de fato está com a nossa categoria. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Paulo Mendonça, Dr. Paulo Mendonça, Bruno, Antônio. Tamo junto e é isso aí. Bora para a vitória. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a todos aí. Estamos juntos. E dizer que, além do nosso compromisso categoria, nós hoje, sem nenhuma arrogância, com toda humildade, mas nós realmente, a nossa dupla é a mais preparada para governar o Uberlândia. Com certeza. 45, hein, gente? Muito obrigado.